Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus. Só para lembrar vocês, nós estudamos até a aula passada, foi até Levíticos capítulo 14. Hoje nós vamos estudar especialmente o capítulo 15, certo? Nós vamos estudar Levíticos capítulo 15 e aí nós vamos ler, as outras passagens bíblicas que a gente pediu para vocês separarem aí também, que é Lucas capítulo... Eu até esqueci aqui, rapaz, a parte que eu anotei. É Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 46, que na verdade vai até o 48, tá? Mais ou menos até o 48, que é o assunto em que a gente precisa. Levíticos capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Estas, pois, será imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo, será imunda. E toda coisa sobre o que se assentar, será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas roupas e banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que se cavalgar o que tem um fluxo será imunda. E qualquer que tocar em sua coisa, em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas, e banhará sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhas, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e os dará aos sacerdotes. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também um homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que se houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver sobre a sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. E tudo aquilo o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se estiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias, também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias,
fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar sobre os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhas, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim estarei os filhos de Israel, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daqueles que têm o fluxo, e daquele de quem sai o semente da cópula, e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deitar com mulher imunda. Bom, irmãos, aqui está falando de alguns aspectos de separação, como se diz, né? Ou de imundícia, tá? Então a gente vai agora ler novamente e vamos fazer as nossas separações, tá? Ou seja, as nossas anotações. Aqui está falando de alguns tipos de imundícia que levam são algumas circunstâncias diferentes no mesmo quadro que leva à imundícia. Ou seja, o fluxo normal é uma, o fluxo fora do seu prazo é outra, o homem que tem o fluxo, que é alguma doença na parte íntima, que sai sangue, gonorreia, essas coisas, imundo, ou que tem a semente da cópula normal, imundo também. Esse imundo, irmão, a gente precisa entender o que significa o imundo, que sempre fala aqui impuros, né? Impuros ou imundos, tá? Que tem muitas, aliás, todas as leis praticamente levam em base isso, imundícia. A imundícia aqui, nessa parte da Bíblia, ela significa o avesso de santidade, de santificação. Então, o imundo aqui são aqueles que estão impuros para o culto, né? Ou para servir ao culto, ou fazer qualquer coisa no meio do povo de Deus. Porque o povo era santificado pelos sacrifícios. Então, Deus tinha o povo todo, né? Aquele aglomerado, aquela nação, como a nação santa. Então, todo tipo de imundícia que Deus declara como imundo, tinha uma tratativa para remover essa imundícia. Então, todas essas leis são tratativas para remover esse tipo de imundícia, tá? Então, agora a gente vai ler com cautela, né? E vamos fazer algumas anotações aqui, ok? Alguma pergunta até aqui, irmão? Vocês querem fazer? Eu vou só dar como é que fala? Uma pincelada rápida aqui para a gente entender os versos bíblicos, o que é que tem em cada versos aqui. No versículo 1, está falando sobre a imundícia, que pode ser alguma doença sexual. Aliás, está longe aqui, né? Que pode ser uma gonorreia, doenças, né? Ou como o fluxo do sêmen do homem. Do versículo 1 até o 15, né? Aqui está como é que eu posso dizer? A emissão, né? De como regular, né? Como é que eu posso explicar isso aqui? Bom, aqui tá fazendo uma abordagem sobre aquilo que sai do homem, né? Aquilo que sai do homem, das genitálias do homem, ok? Que são as espécies de imundícia. É isso que eu queria falar, né? E tem do versículo 16 ao versículo 18, aqui está falando sobre o homem emitir dele o sêmen que torna ele impuro também. E do versículo 19 ao versículo 23, aqui está falando sobre o período menstrual da mulher, e é o fluxo de sangue. Quando lá está falando
é da mulher que tem um fluxo de sangue, ali tá falando, gente, não é uma doença na pele, nada. Era só o dia normal que toda mulher tem até o dia de hoje, que é o período da sua menstruação, tá? E aí no versículo 24, tá falando sobre a relação sexual do homem com uma mulher que cerimonialmente ainda está impura. O que significa isso? Cerimonialmente. É que ela ainda está no período da sua impureza, que é, ainda que tenha terminado, tem um período que ela ainda está impura, e nesse período ela tem que fazer oferta, né, do sacrifício e esperar 7 dias para ela estar limpa. Caso ela tenha relação com o homem dentro desse período, tá, o homem vai se tornar impuro. E do dia 20 e do versículo 25 ao versículo 30 tá falando justamente do fluxo de sangue fora do seu tempo, que é aqui aonde a gente vai falar sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha esse fluxo fora do seu tempo, ou seja, não tinha controle. E do versículo 32 ao 33, ele tá fazendo um resumo do que é esse capítulo. Tá falando, essa é a lei para quem tem um fluxo, certo? Então agora, alguma pergunta até aqui, irmãos? Bom, então vamos lá. Vamos ler agora novamente devagar aqui e vamos fazer a separação de algumas coisas para depois a gente ir lá no Evangelho, para a gente entender o Evangelho, tá? Então vamos lá. Versículo 1, Deus está falando. Falai ao povo de Israel e diz-lhe, quando o homem que tiver o fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo, tá? Então aqui está falando tudo que sair da genitália do homem, tudo, seja sêmen, seja alguma doença, alguma coisa, isso torna a pessoa impura, certo? Deixa eu pegar uma caneta para marcar aqui. Versículo 3. Essas, pois, será imundícia por causa do seu fluxo, a sua carne vaza, e vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia, ou seja, não importa se parou, estancou, essa é a sua imundícia. É isso que ele está falando. Agora começa, eu quero que vocês prestem atenção nessas coisas aqui, tá? O que é que torna impuro? Tudo que essas pessoas tocam, aonde essas pessoas sentam, as pessoas que ela toca, tá? Então aqui eu quero que você já comece a prestar atenção para a gente entender qual era o sofrimento daquela mulher. Olha aqui, versículo 4. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Então vamos lá, tudo aquilo o que eles sentam é imundo. Pode marcar aí. A cama, também aqui, ó. A cama que se deitar, imundo. Estou marcando aqui. Versículo 5. E qualquer que tocar a sua cama, ó, aqui está falando das pessoas. Ou seja, primeiro eu torno a cama impura. E aí todas as pessoas que passar por aquela cama, mesmo que eu não esteja lá, né, ninguém sabe. Se aquela pessoa tocar naquela cama, ou na cadeira onde ela sentou, ou no banco onde ela senta, vai se tornar impuro. Olha o problema que essa pessoa começa a trazer para os outros. Vamos prestando atenção para vocês entenderem qual era o sofrimento da mulher, tá? E aqui, olha só, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. A pessoa que acidentalmente tocou em qualquer objeto em que a pessoa que tem um fluxo de sangue tocou antecipadamente, ela fica imunda, tem que tomar um banho e não pode fazer mais nada durante até a tarde. Ou seja, eu não posso tocar em ninguém também, senão eu acabo espalhando a imunidade. Eu não posso tocar, ninguém pode tocar em mim. Provavelmente os judeus, como eles são cheios de regra, eles poderiam ter inventado regras para mostrar que aquela pessoa está reservada ou está separada para ninguém tocar nela e ela poder ficar até a tarde separada para sua purificação. Então tá aqui, ó, e banhará com água e será imundo até a tarde. Versículo 6. Aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, o que tem um fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água e será imundo até a tarde. Versículo 6 também é a base, é igual o versículo 5, praticamente, né? 7. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, a carne, ou seja, tocar em mim. A carne é a pessoa que tocar, que me deu aperto de mão, qualquer coisa. Aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde, tá? Então aqui são
as imundícias do toque, né? Ou seja, tocou, ficou imundo até a tarde. Depois também de lavar suas roupas. Oitavo. Deixa eu só anotar aqui, marcar cama. Se banhará com água. Marcar alguns detalhes aqui. Vamos lá. Oitavo. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, né? Ou seja, se a pessoa cuspir no outro que está, no caso que ele está limpo, ou seja, o que isso vai estar me mostrando? Que qualquer coisa que sair da pessoa que está imundo, tudo que sair dele e tocar em outro, essa outra pessoa se torna imunda. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. 9. Também toda a cela que se cavalgar o que tem um fluxo será imunda. Olha aqui, a cela será imunda. Cela imunda. Versículo 10. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteja debaixo dele, ou seja, qualquer coisa que esteja debaixo dele, o que isso significa? Bancos, assentos, qualquer outra coisa que eu sente sobre. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. 11. Também todo aquele que se tocar, em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. 12. E o vaso de barro, aqui é outra parte interessante, e o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado. Porém todo o vaso de madeira será lavado com água. 13. Quando, pois, o que tem fluxo tiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas, e banhará sua carne em água corrente, e será limpo. Aqui é outra parte de observação. Olha só. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas. Aqui está falando, gente, aquela pessoa que estava impuro, da qual saiu fluxo, não o que tocou. Entenda que tem 2 tipos de imundo. Aquele que toca algo imundo, ele fica impuro durante o dia até a tarde. Aquele que tinha o fluxo da imundícia, ou seja, aquele que saía dele a imundícia, esse não. Depois que parar o fluxo, tá? Ele vai ficar ainda 7 dias separado da sua imundícia para então se banhar com água corrente, água corrente, e será limpo. Então ele precisava aguardar 7 dias depois que parou o fluxo, 7 dias depois, para depois tomar banho, trocar de roupa, e aí então ele estaria limpo, tá? Então até aqui, pessoal, dá pra gente entender um pouquinho aí, né, que um dos maiores sofrimentos deles era o desprezo psicológico. Essas pessoas muito provavelmente não poderiam ficar dentro de suas próprias casas. Por quê? Porque senão eles iam transformar todo mundo em impuro na casa. Essas pessoas não poderiam sair para trabalhar, não poderiam sair para estar com outras pessoas. Muito provavelmente essas pessoas deveriam ser separadas em algum outro lugar. Assim como a Bíblia mostra que os leprosos eram levados para algum outro lugar porque eles eram impuros, né? Essas pessoas que tinham essa doença da impureza, provavelmente elas deveriam ficar separadas, porque daria um transtorno muito grande para todo mundo. Versículo 14. E ao 8º dia, tomará 2 rolas, depois que foi puro, depois que está limpo, gente, depois que já tomou banho, tá falando, e ao 8º dia, porque até o 7º dia ela tá separada. No 7º eles tomam banho. E no 8º, olha aqui, e ao 8º dia tomará 2 rolas e 2 pombinhos,
e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá uma expiação do pecado e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Aqui, irmão, depois que termina de fazer a oferta, ele está normal. Agora ele é normal como antes e pode voltar para o meio do povo sem ter problemas mais. Mas antes disso, tem todas essas implicâncias, tá? Essas pessoas muito provavelmente eram desprezadas, eram deixadas de lado. Ó, cuidado lá, hein, com aquele pecador lá, ó. Tem fluxo, ele tá imundo, né? 16º. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que se houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. 18. E também, se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Ou seja, os dois, tá? Se o homem, e também se o homem se deitar com uma mulher e tiver emissão do sêmen, os dois, coitada, ou seja, se o homem ejaculou na mulher, ela está impura também até a tarde, né? Isso aqui nos dias de hoje ia dar o que falar, hein, rapaz? Já pensou? Os irmãos da igreja ia ter um lugar separado só para eles, e quem tivesse relação, todo mundo ia saber. Todo mundo ia saber. E eles iam ficar separados num canto lá, né? E aqueles que não têm relação nenhuma, o pessoal também ia saber, falar, ué, o Zequinha tá sempre limpo, tá sempre puro. Não tem. O camarada é casado, tem esposa, tem tudo. Já pensou, você ia descobrir quem é que dorme no sofá. Você ia descobrir, né? Então, sim, pode falar. Então, essas partes todas é estranho, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Se fala muito do exterior aqui, né? Do corpo, da roupa, da cama. Tudo bem, é obediência a Deus, mas assim, eu não entendo assim, qual o motivo maior disso tudo. O motivo maior aqui é que a lei, ela era uma réplica da obra espiritual. Aqui a obra é material, ela é visível. A santidade é carnal, é tudo visível, entendeu? Então, isso aqui é tudo trabalhado para que haja... Pera aí, irmãos, deixa eu só ver aqui, tem um áudio vazando aqui, tá dando um chiado. Pera aí que eu vou fechar. Deixa irmão, que eu fecho, eu já fechei. Pronto. Aqui, irmão Josué, prefigura a nova aliança. A primeira é carnal, é visível. A santidade é carnal, é visível. Você pode ver que até os dons de Deus eram visíveis, eram notórios. Qual eram os dons de Deus? Os homens ganhavam super força, eles derrubavam o pilar igual Moisés, igual Sansão. Outros faziam descer fogo do céu, outros ficavam fortes, outros tinham sabedoria sobrenatural, né? Então tudo era manifesto na carne, e isso simbolizava o futuro, tá? E ali, aquele povo, ele tinha um contato com Deus. Porque a presença de Deus descia lá. Descia até eles. E Deus, a gente não sabe porquê, a santidade dele é muito grande, e alguma coisa tem que essas coisas que está falando aqui contamina a santidade de Deus. Então as pessoas deveriam estar plenamente limpas para poder ter aquele contato com Deus, tá? É o que eu sempre falo muitas vezes, né, no meu canal, que a obra naquela época era uma obra material, gente. A bênção era material, para quando eles faziam tudo certo, eles agradavam a Deus. O que acontecia? O que prometeu lá? Prometeu que eles iam ter a amassadeira cheia, que eles iam ser ricos. É essa a promessa, vocês vão ser ricos. Vocês vão ter bastante dinheiro para emprestar para os outros e não vão pegar emprestado de ninguém. Vocês vão ser abençoados. O inimigo deles, quem era o inimigo? O inimigo era material. Eram homens que queriam entrar no país deles e matar eles, né? E que Deus prometia fazer o quê? Guardá-los e livrá-los. E muitas das vezes Deus levantava quem?
Homens do meio de Israel, corajosos, poderosos, que lideravam o povo para a guerra. Né? Então, aqui, Josué, é uma figura do que é espiritual, do que vai vir para frente, que é hoje, tá? Eu entendi a relação que o irmão fez, que lá era uma coisa muito visível, material, cheio de ordem, de regra aqui. Hoje a gente vive essa mesma coisa, só que do lado espiritual. Hoje a gente se santifica espiritualmente. Hoje a gente tem que manifestar amor. Hoje a gente tem que, né, ter paciência. A gente tem que ter, ou seja, passa a ser também uma caminhada dolorida também. Não é fácil, tá? Então, a gente tem que entender que o quê? Existe uma relação material daquela época com o que é espiritual que vai vir nos dias de hoje. Que veio, né, nos dias de hoje. E para finalizar, quem que é o nosso rei hoje? Quem é o rei? Jesus. E Jesus está aqui? Ele não está. Ele está lá na glória de Deus. Mas o judeu tinha um rei de verdade que eles viam. O rei que era dado por Deus. Davi, Salomão, eles viam o rei. Eles viam. Olha para você ver como a obra é nitidamente visível lá. A obra era visível, era de olho nu. E Jesus hoje, ele assentou no mesmo trono de Davi. Ele está sentado no mesmo trono. Ele é rei. Ele está seguindo a linhagem. Só que ele transformou a obra de Deus em um reino espiritual e um reino celestial. Né? Então tudo isso aqui tem uma relação com santidade. Tá? A santidade não era só espiritual como a nossa. Lá era espiritual e material. Não era fácil não, rapaz. Né? Sofriu mesmo. E detalhe, Josué, para deixar a coisa mais difícil, irmão, hoje nós temos só regra espiritual, que envolve com a igreja. Aqui, Deus está dando regras espirituais, cerimônia e lei civil e criminal. A gente não pode esquecer isso, tá? É como se Deus tivesse vindo hoje aqui para nós e dando código de conduta civil e criminal, colocando sentença de morte ao mesmo tempo. É um país, gente. Aquilo lá era um país. E país tem que ter lei, tem que ter regra, tem que ter conduta. Então, eles eram regidos por lei que Deus deu ali. Tá? Então, é por isso que tem muita coisa. Muita coisa, por quê? É muita tratativa que Deus tem que tratar. E se acontecer isso, Deus? Ele já colocou a regra. E se acontecer tal coisa? Já tem a tal regra. Tem tudo. Hoje a gente não tem esses monte de regra, por quê? Porque a gente já tem a Constituição do nosso país, que já tá falando para nós não matar. Vai matar pra você ver, você vai preso. Já tá falando para você não roubar. Já tá falando para você não fazer isso, né, aquilo, coisa errada. Vocês observaram que tudo isso Deus ele não coloca porque já está nas nossas leis, mas essas coisas foi colocado lá para o judeu, porque eles começaram do zero, eles não tinham país, eles não tinham um judiciário lá, eles não tinham o legislativo, né, que era os deputados. Então Deus está entregando tudo na mão deles, né, todas as leis, todas as cerimônias para poder tratar com aquele povo. Tá bom sim, Josué? Deu para entender? Haja animal para fazer expiação, né? E pombinha. Era, rapaz. Nossa, é uma sangaiada danada o dia inteiro, tá louco. Não, eles ficavam o dia inteiro oferecendo sacrifício. Exatamente isso aí, ficavam o dia inteiro. Eram milhares, gente. Milhares, porque era um povo muito grande, tá? Ou seja, você envolve todas essas leis, essas regras, é muito tipo de sacrifício. Por isso que os judeus, aliás, os levitas, eles ficavam no templo se revezando. Tinham turmas se revezando para oferecer os sacrifícios do povo. Era muita gente. Imagina você lá na fila lá. E aí, irmão, o que você está fazendo aí? Eu fui tentar fazer um zequinha. Tô aqui 7 dias de separação, tô vindo oferecer o pombinho. E você? Eu também. Já era muito visível, mas isso era normal lá, né? Era normal porque todo mundo tinha que passar por isso, tá? Para fazer a expiação, né? A expiação. Bom, vamos lá? Porque a gente ainda não chegou na nossa parte importante aqui. Vamos lá. Os levitas eram escolhidos por quem, irmãos? Todos eles. Os levitas eram todos que eram filhos de Levi. O filho de Levi, que era o filho de José, de Jacó.
E Abraão era filho de Levi. Ele era da linhagem de Levi. Então, todos os filhos da linhagem deles eram os levitas que iam trabalhar no templo. Não é qualquer um que podia ser levita. Ah, eu quero ser levita. Não tem esse negócio. Você tinha que nascer na linhagem de Levi. Você tinha que ser da casa ou da linhagem de Arão. Era obrigatório. Não era qualquer um. Era obrigatório. Era alistamento obrigatório. Entendeu? Então, eles não tinham terra também. Quando Josué entra na terra prometida, ele divide todo Israel em 11 partes, que é uma parte para cada tribo. Só que são 12 tribos. Falou, alguém ficou sem? O levita, Deus não deu terra para ele trabalhar. Não deu lugar para ele. Aqui vai ser nossas terras onde a gente vai trabalhar para sobreviver. Não, ele falou, o levita vai estar espalhado dentro do povo, porque o trabalho deles vai ser o templo. Por isso que Deus determinou levar o dízimo para eles, para sustentá-los, porque eles não tinham terra para trabalhar. Eles não tiveram terra, Deus não deu possessão para eles, né? Não deu. Aí falou, mas os seus irmãos vão trazer o 10º de tudo que eles plantarem para o vosso sustento. Então, enquanto o povo estava lá trabalhando, eles tinham levita fazendo a parte espiritual deles, fazendo o trabalho deles, né? E eles trabalhavam e levavam 10% para eles, que era o justo, era o correto, né? E era muito levita. Então, eles não ganhavam assim para ficar mais rico do que os outros. Era o tanto suficiente para que todos eles tivessem vida. Eram milhares de levitas. Milhares, né? Tá bom, irmão José? Irmã Heloísa, quer fazer uma pergunta? Então, irmão Josafá, graças a paz. Por isso que o dízimo, antigamente, não era em dinheiro, era em comida, né? Em mantimento. Não era isso? Exatamente. Só que tem um equívoco que alguns falam, querendo criticar o povo daquela época, né? Aliás, os de hoje que pede dízimo, que eu também nem vou falar sobre isso. Mas por que não era em dinheiro? Porque não tinha dinheiro. Não tinha moedas de ouro, moedas de prata, tinha sim. Tinha de outras terras, né? Você está começando, Israel está começando. Você pode ver que tudo que Deus está falando lá, ele tá determinando você dar em efa de farinha. O novilho grande significava um dinheiro grande. Você não tem? Então você traz como é que fala? Um pombo, que era um dinheiro pequeno. Você não tem? Traz um efa de farinha, né? O dinheiro, ele vai sendo desenvolvido com o tempo, mas a ideia de Deus, o que é? Qual que é a ideia? O propósito do dízimo? Sustentar o levita, para que ele não morra de fome. Então, se a sociedade evoluir, nós estamos na época industrial. Imagina que os levitas existem ainda, Israel existe. Se nós for por essa ideia, nós para de dar, porque ninguém planta mais, ninguém cria gado, ninguém faz mais nada. Eles vão ficar, olha, eu sinto muito, mas eu não vou levar dinheiro, porque ela tá falando que era para dar pombo, comida, gado. E aí eles vão a gente vai morrer de fome. Então, automaticamente, a oferta vai mudando também. Mas tem o arroz e o feijão, né, irmão? Tem o arroz e o feijão que pode levar, né? Pode, mas aí você tinha que levar o que você planta. É isso que eu tô falando. O povo em Israel hoje não planta quase mais nada. É verdade. Entendeu? O que eles iam levar lá para os levitas? Eles iam morrer de fome, tá? Sim, o dízimo era para eles. Naquela época, o sacerdote, para não morrer de fome. Quando acaba a graça, isso termina. Hoje tem igrejas que pedem dízimo, pode até pedir, não está errado. Porque eu prefiro estar numa igreja onde o pastor está separado para estudar e trazer conteúdo para o povo. Não custa nada, cada um tira um pouco e ajuda a pagar o salário dele. Não está errado, é igual o levita está fazendo. Ou seja, o propósito do dízimo, o que é? Que aquela pessoa nos sirva. Que ele traga para nós o conteúdo que a gente precisa espiritualmente. E para isso, se for necessário ele ficar separado, para que ele tenha tempo para poder estudar, se aplicar e trazer palavras que realmente edificam,
Não custa nada, é mais do que justo. Cada um separa a sua porção, não vai pesar para ninguém. Por isso que Deus fala, trazer o 10º, vai tirar a 10ª parte do que você tem, não pesa para ninguém. Mas se todo mundo ajuntar, vai dar 11 partes. Vai dar até um pouco a mais. Olha como Deus foi bom. Vai dar 11, vai dar mais do que 100%. Vai dar 11, um pouco a mais, e ele vai viver bem. Então, a gente tem que prestar atenção no propósito do dízimo. Paulo não trabalhava. Não tem como você trabalhar. Lá fala que Paulo tinha o ofício de construir tenda. Ou seja, lá fala que Paulo tinha uma profissão. Não quer dizer que ele ficava trabalhando, construindo tenda. Porque como que ele ia viajar? Como que ele ia fazer as viagens missionárias? Como que ele ia construir? Entendeu, gente? Não tem como. Tá? Eu antigamente também falava esse negócio de dízimo, não, mas depois que a gente coloca o pé no chão e é racional para pensar, falando, não é verdade. Aí você olha para a igreja onde a gente veio, que adotaram essa regra, não, ninguém vai ganhar nada, mas também não sabe empregar nada. É verdade, é isso que eu ia falar agora. Avião, né, irmão José? Eu ia falar que tem muitos... Pastor comprar avião com dinheiro aí não pode. Eles cobram, eles pedem mais do que o dízimo e não sabem ensinar nada. É errado. O dízimo, o que é? É proporcional à igreja. Não é para enriquecer. É para ajudar aquele homem a sustentar sua família, a comprar comida para sua casa, pagar. Ele tem que ter a vida igual a da igreja. A média padrão. Entendeu? É isso. Não é ficar dando... E a igreja, ela tem que determinar, o seu salário é esse. Acabou. Se a igreja ofertar bastante, não interessa, o seu salário é esse. Não passa daquilo. É isso. O povo abençoou essa semana e esse dinheiro tem que ser aplicado no povo. Para quê? Evangelizações, projetos sociais. É isso que deve fazer quando o dinheiro entra um pouco a mais, tá? Mas que o povo deve ajudar, deve, gente, tá? Jesus, irmão, Jesus parou de fabricar cadeira e trabalhar. Ele parou, não dá para fazer as duas coisas. Não tem mesmo. Como. Né? Ele parou e o povo ajudava com dinheiro. As mulheres que foram curadas por ele, as pessoas que foram libertas, essas aí abrem o coração e falam, eu quero ajudá-lo. E elas foram atrás de Jesus até o fim. Ele estava na cruz e elas não saíram debaixo dele ali e ajudaram ele com as suas fazendas. Está escrito isso na Bíblia. Ajudaram ele. E ele não falou, não ajuda não. Ele falou, sim, né? A gente precisa, porque estamos trabalhando na obra. Jesus ficou com os apóstolos mais ou menos 1.090 dias. 1.090. Ele só multiplicou o pão em 2 dias. E os outros 1.088 dias? Como que eles comeram? E precisava beberam? De ajuda. Dinheiro, gente. Dinheiro, o povo dava, não errado. Isso não é errado. As pessoas dão dinheiro para tanta bobagem, para tanta besteira, e quando tem um homem de Deus trabalhando, lutando para pregar a palavra de Deus, é justo e Deus se agrada disso. E Deus abençoa, sim, quem dá para cooperar para o avanço do evangelho. Para o avanço, para que o evangelho se propague e corra. Eu mesmo, às vezes eu tô... O YouTube, ele me dá um retorno. Não é muita coisa, mas eu já consigo pagar aqui o aluguel da minha casa. Isso me ajuda a me empenhar mais. Porque a gente não tem tempo para ficar aqui. Porque se eu não tivesse ganhando mais nada, eu falei, gente, eu vou ter que parar um pouco aqui com as coisas e vou ter que fazer mais um serviço, mais alguma coisa para poder tocar aqui. Aí acaba. Isso acaba, né? Então, o dízimo... Agora, qual que é a diferença do dízimo para o dízimo de hoje, que algumas igrejas que são sérias pedem, que não é um dízimo, é ajuda? Qual que é a diferença? É que esse dízimo da lei, ele é obrigatório. E hoje, você tem que fazer por comprometimento com o evangelho. Não, eu vou fazer porque é justo. Hoje, gente, o nosso compromisso é com Deus. Acabou. Às vezes a gente tem, Deus abençoa e não vai te fazer falta você pegar lá, eu vou ajudar R$200 lá aqueles irmãos, vamos. Não vai fazer falta. Isso não pesa ninguém. E você vai estar ajudando o evangelho. Observa, o pastor da sua igreja, ele prega a palavra? Prega, irmão. Você está se sentindo apacentada? Tô. Você tá amando mais Jesus? Tô. Você tá compreendendo o evangelho? Tô. Gente, então você tá no lugar bom. O que você tem que fazer? Preserva isso, porque hoje não tem. Preserva, zela
cuida. Cuida. É igual um empregado. Quando você tem um empregado e o empregado ele é bom, honesto, é trabalhador, ele não te dá trabalho, o que o chefe inteligente faz? Eu vou zelar dele, eu vou cuidar dele, eu vou respeitá-lo, porque tá difícil arrumar um empregado bom. É difícil, então o nosso papel é zelar por isso. Bom, tem mais irmão que levantaram a mão? Tá bom assim, irmã Heloísa? Deu para responder, tá bom. Irmã? Ótima explicação. Deus abençoe. Amém, irmã Heloísa? Irmão Sérgio, pode falar. Pode abrir o áudio, tá fechado, irmão Sérgio. Abre. Aí, abre. Irmão Josué, é só duas questãozinhas. O irmão, eu percebi assim que o irmão realmente não falava sobre dízimo. E nem está falando, o irmão está explicando. Só que eu gostaria de entender mais um pouquinho, irmão Josafá, sobre a questão do dízimo. Hoje a gente pode ofertar ou a gente tem que dizimar mesmo? Não, o dízimo, a gente tem que entender. O dízimo da lei, que leva o nome dízimo, ele é obrigatório. E na lei, como era um mandamento, também na lei ele falava, se você der, eu te abençoo. Se você não der, você está me roubando. Que é o que uns pastores falam aí. Mas hoje não tem mais essa obrigatoriedade. A gente não tem essa obrigação. Agora, hoje, o que é que tem? Um compromisso seu de dízimo. Dízimo é só para dizer o nome oferta. Uma oferta que você assume em cooperar mês a mês. Se esse dízimo está entrando para uma igreja, para um pastor, para ele ter tempo para poder se aprofundar mais, estudar a palavra, trazer uma pregação, e você se sente edificado, você está sentindo que o seu dízimo tá te dando retorno, você está vendo a igreja crescendo, você está vendo os irmãos sendo apacentados, aí sim é necessário você dar para que você ajude a financiar isso, para que cresça. Você vê as seitas aí, o povo financia a seita, cara. Eles financiam, o negócio cresce grande e o seitário viaja de avião para lá e para cá e vai, e o povo gosta, fica feliz. Agora, quando a gente encontra um lugar onde realmente você está se sentindo apacentado, você está se sentindo cada vez mais cristão, é necessário e é bom, e Deus se agrada. A gente fala, não, vamos ajudar isso aqui, vamos financiar, para que isso aqui continue cada vez crescendo mais e trabalhando. Isso aí é a ideia de Deus quando ele cria o dízimo. Quando Deus cria um dízimo, o que ele está pensando? Meu Deus, o coitado do levita, ele não pode ir para a lavoura, eu não vou dar terra para ele, ele vai ter que ir para a lavoura, depois largar aquilo lá, tomar um banho correndo em casa e corre para o templo, para poder ofertar o templo. Ninguém aguenta, é trabalho dobrado, é cansativo. O que Deus quer? Que você vá cuidar do povo descansado, para que você dê atenção, para que você trabalhe na obra, para que você realmente estude a palavra, traga uma palavra para o povo. Deus quer que você se concentre naquilo ali. Então Deus ele fala, não, levita, eu não quero que você vai trabalhar em obra nenhuma. Né? Peraí, um minutinho. Isso. Deus ele não quer que a gente vá se esforçar demais e depois você vai para a igreja e atende a igreja de qualquer jeito. De qualquer forma, você vê da igreja onde a gente veio, atendiam de qualquer jeito, não dava atenção pro povo, ia embora para casa. Se você tinha dúvida, irmão, vai orar e busca. Não tem esse negócio de vai orar. Você tem que dar assistência pro povo. Você tem que responder as perguntas. E leva, irmão, e principalmente quando você tá numa igreja onde as pessoas são sérias, o pregador é sério, né? Você não sabe o trabalho que dá. Quando a gente vai trazer uma pregação aqui, irmão, eu passo 3, 4, às vezes 5 horas preparando uma palavra. E aí a gente sacrifica o quê? A família, o dia, as pessoas, né? Eu peço, graças a Deus, eu tenho uma família que me ajuda. Os meus meninos, eles não ficam aqui porque me toma atenção. Eu tenho que estar concentrado para poder ler a palavra, anotar e vir aqui separando. Para quê? Para chegar na hora do culto, você trazer uma palavra de verdade,
uma palavra que edifica, uma palavra que faça você falar assim, ó, 1 hora e meia, 2 horas ali, mas valeu a pena. Que palavra, você acorda no outro dia pensando na palavra, querendo agradar mais a Deus, se santificar mais a Deus. Isso é um sinal, irmão, de que está fazendo um bom efeito, tá? Então, o dízimo obrigatório, aquele dízimo lá, não. Agora, a contribuição que você faz entre você e Deus, aí sim, né? Aí é justo que a gente faça essa contribuição. Sem porcentagem. Sem porcentagem. É você com Deus. É você. Deus, ele deu uma porcentagem lá, por quê? Ele assumiu a responsabilidade. Quando Deus fala, eu não vou dar terra para o levita, Deus assume a responsabilidade. Os coitados estão dependendo de Deus. Eles estão dependendo. Então Deus fala, não vou dar terra e eu vou obrigar os teus irmãos a trazer o 10º de tudo que plantar. E aí, o povo trazia. Ou seja, enquanto o sacerdote santificava o povo, tirando as impurezas do povo, para que Deus abençoasse o povo, né? Enquanto o sacerdote fazia essa parte, o povo estava lá, trabalhando e lutando e ajudando o sacerdote, dividindo, né, com um pouquinho com o que eles ganhavam, que é só a 10ª parte, não era muita coisa, né? Então, ali, irmão, a gente tira a ideia do propósito do dízimo, entendeu? A ideia do propósito. É justo ou não? Aí que a gente tem que começar a pensar. E hoje, né, o irmão, coitado, que está na nossa frente, é justo ajudar ou não? Por que eu devo ajudar ou não? Entendeu? Aí vai de um compromisso de cada pessoa. Tá bom, meu irmão Sérgio? Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui para a gente poder terminar aqui. Ainda não chegou na parte aqui importante para a gente ir no texto dos evangelhos, tá? Então a gente parou em que verso aqui? Verso 22? 20. Vamos ler o 20? Tá, então vai. Verso 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. 21. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. 22. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes. Marcar aqui, ó. Ela tiver sentado. Lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. 23. Se também tocar alguma coisa que tiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem que se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Agora aqui, ó, versículo 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, vamos aqui, ó, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imunda, portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imunda até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, olha aqui, ó, 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhas, ou 2 pombinhos, e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia, da sua imundícia perante o Senhor. Bom, vamos ler agora lá os evangelhos. Aqui você percebeu, então, gente, que a pessoa está praticamente isolada da sociedade. Se ela está tendo fluxo de sangue, o fluxo não passa, ninguém pode tocar nela, ela não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar em nada daquilo que ela toca ou nada do que ela senta. Se ela tocar em qualquer coisa de barro, tem que quebrar. Se ela tocar em qualquer coisa de pau, tem que lavar o pau. Então tudo que ela toca, ou todos que tocarem nela, é imundo, certo? Então vamos lá agora, Lucas, versículo 8, né?
Vamos lá em Lucas. Aqui, Lucas. Lucas 7, tá aqui Lucas 8, né? Peraí. Lucas 8, 40. Deixa eu achar aqui, Lucas 8, caixa 8, 40. Olha lá, vamos lá. Lucas 8, 40. Oi. Alguém Então, quer falar comigo? aqui sou eu, Cristiana. Se eu tiver uma esposa, então quando é que eu tenho que fazer filhos, por exemplo? Não se preocupa com isso, Cristiano, porque isso aqui é uma regra da lei, tá? O que a gente está fazendo estudando isso aqui? A gente está estudando isso aqui para nós entender uma passagem bíblica que é essa da mulher que tem um fluxo de sangue. Aqui fala que ela padecia, sofria. Mas com que ela padecia? Com que ela sofria? É por isso que a gente está estudando, para a gente entender qual é esse sofrimento que ela passava. Entendeu? Mas hoje não tem essas regras, essas leis não existem mais, tá? Então vamos lá. Mas ela não sofre o que sofre hoje, irmão? A mulher não sofre tudo isso que ela sofria antes, ela não sofre hoje também? Não sofre porque não tem mais essa lei. É isso que a gente vai mostrar aqui. É a lei, o sofrimento estava na lei, não no fluxo. Então não tá era bom. o fluxo. Era a regra que estava sobre eles que fazia, que causava esse sofrimento. Vamos lá. Tá bom. Versículo 40. Quando Jesus voltou, aliás, deixa eu até pegar a parte aqui que eu separei. Ó. E aconteceu, olha aqui. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu. Vamos marcar aqui, a multidão. Isso aqui é importante, ó, a multidão. Porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o, olha aqui, ó, apertava-o a multidão. Outra parte importante, apertava a multidão. E uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, aqui, importante aqui também, ó, 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, outra parte importante também, ela gastou tudo, e por nenhum pudera ser curado. Bom, vamos examinar até aqui, gente, para nós não se perder, tá? Vocês entenderam que a mulher não podia tocar em ninguém. Lembra disso? Ninguém podia tocar nela, não é? E em volta de Jesus, o que tinha? Uma multidão. Exatamente. Começa a pensar agora aqui comigo. Em volta de Jesus tinha uma multidão muito grande, de tal ponto que chegava a apertar ele. Entendeu? Mas, volto a perguntar para vocês. A mulher podia tocar em alguém? Não. Não. Alguém podia tocar nela? Não. Mas ela chegou na onde? Em Jesus. Na orla. Na fé? Chegou em Jesus. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Josué tá dando uma interferência no seu áudio. Quando você abre, faz no nosso ouvido. Então, presta atenção. Tá vendo como análise, o que é importante a gente ler lá em Levítico? Agora a gente vai começar a entender as coisas, tá? Então aqui tá falando de uma multidão muito grande, mas ela chegou em Jesus. O que a gente pode entender como que ela conseguiu chegar em Jesus? Porque ela era a mulher do fluxo. Se ela chegar com a cara limpa, você acha que ela ia conseguir entrar no meio da multidão? Ela não ia nem conseguir, não, né? Então, o que a gente pode sugerir? Que ela chegou de que forma até Jesus? O que vocês acham? Quase, irmã Salete, pode falar. Rastejando. Se arrastando, rastejando. Não é. A gente está falando do povo ver, olhando ela. Ela não chegou a Já foi rastejando. disfarçada?
Ela foi Exato, disfarçada. irmão. Ela devia estar com alguma roupa, com túnicas. Ou seja, gente, essa mulher arriscou tudo que tinha. Ela falou, é agora ou nunca, porque se descobrem ela, o que acontece? Ela morre. Matam ela. Ela vai matar ela. Daqui a pouco vocês vão entender o restante da passagem. Então, provavelmente ela se escondeu no meio da multidão. É por isso que ela foi por trás de Jesus. Aquelas pregações que a gente vê que é onde ela alcançou. Não, não é onde ela alcançou. Ela foi propositalmente por trás dele para não ser vista por ele e nem por ninguém. Então vamos lá. Tinha muita gente apertando, né? Tinha bastante gente apertando. Pera aí, gente, deixa eu ver. Irmã Salete também tá com áudio que tá dando interferência. Eu já fechei, irmã Salete, pode deixar, tá? Então, uma mulher tinha fluxo de sangue, tá? Outra parte aqui importante. Aí daqui a pouco a gente vai voltar nessa parte dela que ela chegou escondidinha, tá? Aqui tá falando no versículo 43 que ela fazia 12 anos que estava tendo fluxo, ou seja, que não parava. Não é que ficava saindo o tempo todo, gente. Senão ela morria de hemorragia, né? É que ela tinha que parar o fluxo, e esse fluxo tinha que ficar estancado por 7 dias, para então ela saber que ficou limpa. Mas o que acontecia? Provavelmente, que não chegava a dar 7 dias, o fluxo voltava. Ela não conseguia ter tempo suficiente para ficar pura, né? Pura. E aqui fala que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. O que vocês podem entender aqui? Pode opinar, gente, falar. Por que vocês acham que a Bíblia está falando que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos? O médico tinha que tocar nela? Saudável, né, irmão? Não, o médico tinha que se aproximar dela, né? Sim, Mas não Tocar nela. poderia tocar, né? sim. Mas às vezes, dependendo do exame, né, do exame para poder entender o que tinha que fazer, às vezes ele tocava. Ou a aproximação dela, por se considerar impuro. Então, depois que alguém, ou até um médico, tocasse nela, o que acontecia com essa pessoa que tocasse em alguém impuro? Ficava impura também. Isso. E dependendo do caso lá, ficava até 7 dias impuro, não é? Sim. 7 dias impuro. Então, quanto que vocês acham que o médico ia cobrar de consulta dela, sabendo que, ó, se eu for na sua casa, eu vou ter que ficar 7 dias sem trabalhar? Ia fazer a compra da casa toda. A irmã Pedra tá dando retorno. Eu vou Ele fechar aqui, ia tá, irmã? cobrar relativo que ele ia perder nesses 7 dias. Exatamente, irmã. Entendeu como a consulta dela era uma fortuna? A consulta com ela era muito cara. Por quê? Porque é óbvio que o médico vai falar, olha, eu vou aí, tá? Eu vou aí, só que tem o seguinte, eu vou ficar 7 dias sem trabalhar. Né? Então a consulta para você é X. Vamos por hoje, gente. A consulta de um Ele ia médico... ficar impuro, né? Oi, irmã? Ele ia ficar impuro. Impuro, é óbvio, ele tem que ganhar o dinheiro dele, ele trabalha para aquilo. Então vamos fazer uma conta aqui para nós aqui básica, ó. O camarada, hoje o médico cobra aí, vamos botar um custo não muito alto, né? Vamos botar aí, vai, R$300 por consulta, uma consulta. Ele atende quantas pessoas no dia? Vamos pôr o mínimo aí, básico, tá? 10 pessoas, 3 mil por dia. 3 mil por dia vezes 7. Quanto que ia dar? R$21 mil a consulta que ele ia perder. Essa pessoa tinha que vender coisas, vender gado, vender coisas para fazer uma consulta. Depois o médico provavelmente pedia para ela retornar. Retornar e vai e tal, até chegar um ponto onde a Bíblia fez questão de falar, ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Isso aqui, dentro da lei, do que a gente leu, sabe, tá dentro da lei. Isso faz todo sentido, toda lógica. E obviamente que pode ter gastado, né? Aqui não falou que gastou com especiarias, com mirra,
com nenhuma substância. Aqui está falando que gastou, né, com consulta médicas, tá? Então tá aqui, ó. E por nenhum deles pôde ser curado, tá? Então, agora no versículo 44, que é a parte onde a gente vai voltar a falar sobre ela se aproximar de Jesus, ó. Chegando por detrás dele, gente, imagina aqui, ela consegue ir atrás dele e tocar nele, ela vai embora, ela já vai embora, ela vai rapar fora, ela conseguiu a cura. Mas o que ela pensa de Jesus? Jesus era um homem o quê? Seguidor da lei ou não? É um homem que seguia a lei, que guardava a lei. Sim, claro. Jesus seguia a lei. Então ela sabia, se ele me descobrir, o que ele vai fazer? Vai dedar. Isso mesmo, Cristiano, exatamente. Vai dedar. Vai entregar a pessoa, né? Então, a gente vai entender por que ela ficou maravilhada com ele. Olha aqui, ó. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então ela foi quietinha, camuflada, a multidão era grande. Gente, pensa, Jesus está falando, alguém me tocou. O que os apóstolos disseram? Senhor, tem uma multidão te apertando, como dizes? Quem foi que me tocou? Para pensar, gente, ela tá ali no meio, ela não podia estar ali. Ela não podia estar ali. Igualmente a Marisa está falando ali, a gente está até esquecendo de falar, a fé dela foi muito grande. Mas qual é a fé que ela tem? Ela teve fé que aquele homem era enviado de Deus e poderia curá-la. Ela sabia que naquele homem tinha poder tal, que se ela tocasse só na roupa dele, ela poderia ser curada. Em outra parte também que a gente pode pensar, o que é? Ela arriscou tudo, ela já não tinha mais saída. Ela já procurou os médicos, ninguém resolveu o problema dela. Ela não aguentava mais viver longe dos pais, longe dos filhos, longe do marido, longe dos amigos, vizinhos, porque essa pessoa impura, há 12 anos, ela vivia praticamente isolada de todo mundo. O sofrimento dela era desprezo, isolamento. Então aqui a mulher, né, fala que ela foi lá e tocou, mas tinha uma multidão muito grande, ela não podia estar ali. As pessoas estavam tocando nela sem saber que aquela mulher era a mulher do fluxo de sangue, impura. Versículo 25. E disse Jesus, quem é que me tocou? Por quê? Jesus sentiu que o dom da cura mexeu dentro dele. Jesus falou, alguém que tem fé tocou em mim. Porque o dom para mexer aqui em mim é alguém que crê quem eu sou. Aí ele fala, e negando todos, disse Pedro, e aos que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Então, irmão, nesse verso tá claro que tinha muita gente lá, em volta dele, mas a mulher tocou nele, ela não podia estar ali, tadinha, né? Ela não podia estar lá. Versículo 46. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Essa parte que ele fala, de mim saiu virtude, ele está querendo dizer, o dom da cura se manifestou em mim. Alguém foi curado. Versículo 47. Então vendo a mulher, olha aqui, ó, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aqui, irmão, o que vocês acham que a mulher pensou na hora que ela viu Jesus olhar para ela? E sabendo que foi ela que tocou nele. O que vocês acham que ela pensou agora? Pô, lascou. Lascou. Mas presta atenção, irmão. Olha que maravilhoso. Deus deu vida para a mulher. Deus deu vida, Deus curou ela. Você acha que Jesus vai dar morte? Ele vai decretar morte para ela? Quando Jesus fala, fica em paz, que é na parte que a gente vai falar agora, esse foi o segundo milagre aqui. Ele poupou a mulher da morte. Fica em paz, ou seja, aqui está nítido que ela ficou assustada, apavorada. Imagina, agora que eu consegui. É a mesma coisa que o camarada consegue se aposentar. Aposentou e ele está saindo lá do banco aposentado e ele tem um infarto e vai embora. Não sei. Agora que eu consegui, agora que eu vou viver um pouco, ou seja, né, mais ou menos assim, a mulher, agora que ela conseguiu ser livre e curada, ele vai me condenar.
Ele vai me matar. E o que ele faz? Eu imagino que ele deve ter pego na mão dela, ou colocado a mão no rosto e falou: mulher, fique em paz, a tua fé te salvou. Ele deu, ou seja, ali vem a sequência da cura, é Jesus Cristo dando para ela paz, para ela não se aterrorizar. Sim, irmã Pedro, pode falar. Nessa parte que daí ela tocou em Jesus e foi curada, teve a libertação para as outras pessoas daí que tinham o mesmo problema, não foi? Daí não seria o mais desprezado? Foi o que eu entendi nessa parte. Que daí Jesus veio e fez uma libertação para todos. A partir dali. Não, isso não fala aqui. Não, ela tocou nele, ela foi curada. O problema que tem lá, irmã Pedro, é frequente. Que tem lá. Irmã Pedro, eu vou pedir para irmã abaixar um pouco o seu volume. É só o seu volume, abaixar um pouco. O que acontece, irmã? Muita gente que estava em volta de Jesus e seguindo Jesus, eles não criam que Jesus era Messias. Eles não criam nisso. Mesmo assim, Jesus operou milagre e ajudou muita gente, né? Mas essas pessoas não criam. Por isso que Jesus pergunta aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? Quem ele fala? A multidão e os fariseus, os dois. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. Ele fala: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu é o Filho de Deus, né? O Cordeiro. Então, quando essa mulher toca e recebe cura, porque existe algumas curas na Bíblia, e essa não é a única, que a pessoa crê que Jesus é o Messias. Essa mulher, observe, irmã Pedro, não foi Jesus que curou ela, foi ela que alcançou a cura. Jesus nem viu ela. Ela creu, né, e recebeu a libertação. Creu. O crer, gente, é falar: ele é enviado de Deus. Esse homem tem poder, ele é enviado de Deus. Enquanto os outros achavam que Jesus era um endemoniado, alguém com o poder de Satanás que estava atuando lá, ela não, ela falou: ele é o meu Salvador. Ela foi e recebeu a cura. Muita gente que está em volta dele, alguns que ele cura, não é nem porque a pessoa tem fé, ele operou milagre por misericórdia que ele tinha. Mas alguns que foram até ele por fé recebeu cura. Essa mulher, o cego de Jericó chamou a atenção de Jesus. Tinha um monte de gente gritando misericórdia também. Tinha gente, às vezes, em situação pior do que a do cego. Às vezes, alguém que está de cama, alguém que estava com derrame, alguém que estava com algum problema lá, gritando. Mas o cego chamou a atenção. Por quê? Porque ele falou: Jesus, filho de Davi. Ele menciona a profecia. Ele mencionou porque a profecia dizia: virá ele da linhagem de Davi, o filho de Davi. Então, o cego, ele confessa: eu sei que você é o Messias. Eu sei que você tem poder. Tem misericórdia de mim. E Jesus fala: trazei-me ele. Não, senhor. Ele falou assim: eis que ele é um filho de Abraão. Trazei. Ele vem e Jesus fala: o que você quer que eu faça? Que eu veja. Então vê. Jesus não faz nenhuma prova de fé nele. Por outro, ele cuspiu no chão, ele fez lodo. E se ele não obedece Jesus, ele não obedece a palavra, vai e lava. Se ele não obedece, ele não vai ser curado. Mas esse outro cego, ele não fez prova nenhuma. Ele falou: vê. E ele já viu, porque ele já mostrou a fé. Quando ele fala. Entendeu, irmã? Então aqui, irmã, não é que estava todo mundo sendo curado. Estava pela vontade dele. Ele colocando a mão e curando. Mas igual ela recebeu, que Jesus nem viu ela. Nem viu. Ela foi lá por trás. O plano dela era ir por trás, tocar nele, ser curada, voltar de fininha, ir para casa, ficar 7 dias sem fluxo e chegar no sacerdote e fazer tudo conforme a lei mandou. Né? Mas não foi assim. Ela foi descoberta por Jesus. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, irmã Pedro. Era isso que a irmã perguntou? Tá, então vamos lá, gente. Versículo que a gente parou: de mim saiu virtude, né? Ele falou que de mim saiu virtude, o versículo 46. Aí, o versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, gente. Olha, aqui tá nítido, ela tá com medo de alguma coisa. Ela tá tremendo, ó. O que ela vai imaginar? Para pensar. Essa pessoa, como alguns outros, não estavam acompanhando Jesus.
Então eles não conheciam o discurso de Jesus. Eles só sabiam que havia um homem justo, que tinha poder e estava curando as pessoas. É o que eles sabem. E o que eles vão imaginar? Esse homem é de Deus. Se é de Deus, ele segue a lei, a risca. Não que Jesus não seguiu a lei aqui. Jesus só não quis denunciar ela. Mas ele curou essa mulher. Então a mulher achou, esse homem é muito justo e eu vou acabar sendo morta agora. Agora lascou. Mas Jesus, ele fala o que para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Olha aqui. Para mim, gente, é óbvio que a cura do milagre é muito bonito. Mas você vê ele usar de compaixão com a pessoa, tirando o medo dela, né? Colocando paz nela. Eu acredito que essa mulher deve ter seguido Jesus depois. Depois dos 7 dias, tal, ela deve ter ido atrás e seguido ele, né? Porque são esses tipos de manifestação de amor e misericórdia que é o que muitas das vezes encanta as pessoas. A pessoa que é muito desprezada, que é muito oprimida, quando ela encontra alguém que te ama de verdade e que te abraça, tá? Isso acaba conquistando a pessoa, acaba atraindo a atenção da pessoa, né? Então, irmão, deu para vocês entender um pouco aqui o que era o desprezo dessa mulher? Deu para a gente ter uma ideia do sofrimento dela, praticamente vivendo isolada, Imagina, gente, você agora na sua casa, há 12 anos que não entra ninguém na sua casa, que você não tem contato com ninguém, que praticamente as pessoas, você não pode tocar em ninguém, aonde você vai, você não pode sentar em lugar algum, você não pode abrir uma porta, você não pode tocar numa porta. Praticamente, os judeus, como eram rígidos, eles deviam criar regras extra-bíblicas, né, como aquela regra de lavar a mão. Eles deviam criar regras ali, gente, mais dura ainda para quem tinha esse fluxo, ou seja, talvez obrigar a mulher a andar com véu, porque nem a gotícula da boca, se cair em alguém, torna a pessoa impura, outra pessoa. Talvez colocar véu, ela seja proibida de entrar em lugares, principalmente em lugares com multidão, né, porque ali ela transformou um punhado de gente imundo, sem nem saber, os coitados. Nem sabia, né? O que teve de gente tomando banho aquele dia e lavando a roupa, não tá escrito. Não tá escrito ali, né? Bastante gente teve que fazer a cerimônia da lavação de roupa. Fala, irmão Marli. Não quer falar, não? Tá. Bom, é isso. Alguma dúvida aqui, gente? Vocês acham? Para fazer, para perguntar? Sim, irmão Sérgio, pode falar, irmão. Então, o irmão Josué, é um detalhezinho que eu venho notando aqui. O nome dos irmãos aparece, e o meu só aparece assim, você. Por quê? É porque é você. É porque é O você. meu também aparece só você. Ele aparece só você. Eu vou te explicar uma coisa. Vou te explicar, não. Imagina se... Eu vejo eu aqui, mas as pessoas não vejo também. Sérgio, imagina se fosse o contrário. Se aparecesse o seu nome e todos os nossos fossem você. Entendeu? Ia ser ruim, né? Tá só o seu ali, Sérgio, e os outros tudo você. Você. Quando o Google ele coloca você, é porque ele parte do pressuposto que você sabe o seu nome. Você não precisa falar o seu nome. Mas para você saber quem é as pessoas que está nas outras câmeras, aí ele coloca o nome das pessoas. Entendeu? Para mim tá aparecendo né? Você. Quando a gente abre, aparece a gente. Irmão Josué, irmão Josafá, é que, assim, é igual eu falei para os irmãos, não faz nem 3 meses, assim, que eu estou participando aqui, né? E durante quantos anos que eu fiquei sem entender nada, então agora eu quero entender. Eu vou falar pro Google colocar eu aí para você. Eu. E no nosso colocar eles.
Josafá, Sim, fala. por que o celular do Cris não abre a figura das pessoas, a imagem? O que tem que fazer? Não sei, não. Tá O acontecendo dele nada. tá tudo fechado, só nem os nossos que estão abertos não aparecem. Ó, só Não para sei, irmão. tá vendo? É alguma configuração aí no aparelho dele. Eu não sei dizer, irmão. Não Tá bom. sei. Tá? Tem que pesquisar aí no YouTube para poder entender. Bom, gente, vamos voltar aqui para nós poder encerrar. Alguma dúvida aqui? Vocês entenderam, né, a importância da gente ler para quando a gente chegasse aqui na mulher que tinha um fluxo de sangue, fazer sentido. A gente tem que entender qual é o sofrimento dela. E como que a gente vai entender? A gente precisa ler a lei. O que a lei dizia. Para a gente entender o que ela podia, o que ela não podia, as implicações que tinha contra ela, o que ela não podia estar fazendo, entendeu? A gente vai entender, a gente entende até o jeito que ela fez, ela arriscou a vida. Se ela fosse descoberta ali, ela ia ser apedrejada, porque ninguém ia colocar a mão nela. Ninguém ia segurar ela. Todo mundo ia se afastar. Se ela quisesse chegar em Jesus, porque as pessoas imaginam assim, eu já vi pregação assim, que ela pegou na orla porque foi aonde ela alcançou. Era tanta multidão que ela só alcançou a orla. Não era isso aí. Ela foi escondida por trás. Porque se ela quisesse ir a Jesus mesmo, era só mostrar a cara. Epa, sou eu, a mulher do fluxo. Todo mundo ia sair correndo. Todo mundo ia sair. Ia abrir e ela ia tranquilona de frente para ele, ia falar com ele e tal. Entendeu? Então não é a questão de que foi aonde ela alcançou. Não. Ela foi de propósito por trás, provavelmente, como as mulheres usavam véu, ela devia estar com véu, provavelmente com um tipo de roupa que não era muito comum ela usar. Ela deve ter usado uma outra roupa para não ser identificada com facilidade, e foi até Jesus como se fosse uma pessoa normal, como as outras. Mas ela tinha uma sentença. E outra, gente, na lei, vocês lembram a parte? Daqui um pouco, Damares, eu já peço para você falar, tá? Vocês lembram que quando Jesus ele vai curar alguém, um cego, eles perguntam para ele, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Vocês lembram disso? Porque o judeu é o seguinte, se alguma coisa de ruim acontece na sua vida, se alguma desgraça, ou se você tem algum problema, ou alguma doença, eles tinham uma percepção de que você era um pecador. E de que Deus estava te cobrando. Como diz o CCBano, Deus está fazendo o quê? Fazendo o quê? Pesando a mão. Pesando a mão. Pesando a mão, exatamente. Pesando a mão. Deus estava pesando a mão. Então eles achavam que aquelas pessoas eram indignas, eram pecadoras. Né? Você está nessa situação porque Deus sabe do seu coração. Sabe que você é um pecador. Então, além de ter todo o sofrimento que a própria lei traz, eles tinham essa pecha de que eram pessoas imundas de alma mesmo, que eram pessoas pecadoras. Então, o sofrimento era enorme. Tem gente na igreja que entra aí, que nem como a igreja onde a gente veio. Ele pecou, ele voltou lá para dentro. Ele passa quase o mesmo processo. Ele é considerado imundo, pecador, que Deus não ama ele. As pessoas evitam, não pode fazer parte do grupo, daquilo. É quase a mesma coisa, gente. Só que lá era pior. Era na sociedade. Ou seja, ela não podia ir no banco, ela não podia entrar no mercado, ela não podia fazer nada. Imagina você estar na porta de um comércio e você não pode entrar porque você tem que abrir a porta. Mas eu não posso pôr a mão, senão eu torno imundo. E se alguém tocar na porta que eu toquei, a pessoa está imunda. E se eu entrar lá, provavelmente todo mundo vai sair. Porque quem é que vai arriscar se esbarrar em mim? Ou tocar em mim? O camarada vai ter que correr para casa dele, arrancar a roupa, tomar banho, ficar até de tarde de molho, sem poder falar com ninguém, nem tocar em ninguém. Então, o preconceito, não era bem preconceito, né? Era o resultado, né, do pecado que estava nas pessoas, que acabavam gerando a lei, e a lei acabava tendo esse peso, né, de separação. Igual na época do Covid, né? O Covid, Exato. ninguém podia chegar perto. Exato. Assim com o pecador, né? Irmã Damares?
Irmã Damares, pode falar. Irmã. Não, que eu pensei assim, talvez ela tocou só no manto, que era uma maneira dela não estar contaminando ele, né? Tocando nele mesmo. Não, mas de todo jeito ele ficava contaminado, porque a Bíblia fala, que a gente leu lá, que tudo que ela tocar fica imundo. Então o manto ficou imundo. E tudo o que alguém tocar naquilo que ela tocou, ficava imundo. Entendeu? Isso Então é verdade. ela toca no manto, o manto está imundo, Jesus está com o manto, está nele, ele se torna imundo. Né? Então você vê que o negócio não era fácil. E ela foi quietinha ali, né, no meio de todo mundo, esbarrando das pessoas, e tocou no manto dele e ela queria rapar fora, para ninguém ver. Mas ela foi descoberta. E nessa Jesus falou para ela, mulher, vai em paz. Provavelmente Jesus não revela a identidade dela. Ninguém sabia. Ou seja, ninguém entendeu a conversa que ele teve com ela. Ninguém entendeu. Porque senão Jesus ia ser chamado de imundo, iam ter que separar ele, tal. Então, muito provavelmente, ninguém descobriu. Ou seja, um segredo que Jesus vendo falou assim, mulher, fique em paz. Né? Ou seja, se Deus te curou, quem sou eu para te condenar? Vai em paz. Ela foi embora em paz para casa dela e ninguém tocou mais nesse assunto. Né? Então, muito provavelmente, Jesus não revelou, ninguém sabia. Só vira a cena e falaram, Jesus descobriu, essa mulher tinha uma doença, mas ninguém sabe que doença que ela tinha, e ele disse que ela estava curada. É isso que eles ouviram. E ela foi embora. Né? Deve ter ido embora por outro caminho ainda, para não dar, né, entender que ela está indo para o caminho da casa dela. Deve ter ido embora por outro caminho e desviado, e foi toda feliz para a casa dela curada. Jesus me curou. Imagine que emoção que ela estava, né? E se você vê de longe isso acontecer, assim, como se fosse um filme, emocionante, mas... Jesus tirando pessoas do sofrimento e da opressão, gente. Isso é lindo. Ele dando vida para as pessoas que não tinham praticamente vida, estavam em sofrimento. O libertador, né? O libertador. E o meu sonho era que, se o caso estivesse lá, ir atrás dele o tempo todo e não largar ele mais. Mas a gente sabe que a gente não sabe se a gente ia ter essa mesma atitude, né, gente? Porque se nós hoje entendemos isso, foi porque Deus abriu a nossa mente. Deus abriu. Se Deus não abrir nossa mente, pode ter certeza de uma coisa, nós também ia estar gritando, solta Barrabás. É isso que eu pensei esses dias atrás, irmão. Eu falei assim, eu podia ter vivido na época de Jesus, mas aí eu penso, vai que na época eu ia matar ele em vez de eu estar do lado dele. É verdade, exatamente isso daí. Porque, gente, presta atenção, que eu vou explicar para vocês como tem lógica isso, tá? O que a irmã tá falando. Hoje nós entendemos por quê. Porque Deus deu o Espírito Santo para nós. Deus colocou o Espírito Santo em nós, não é isso? Tá. Só que quando Jesus estava aqui vivo, o Espírito Santo só estava nele. Só estava nele, não estava em mais ninguém. Ele precisou morrer, subir, para depois o Espírito Santo descer. Então, nós íamos estar na carne. Carnal. A gente ia estar ouvindo ele falar e não ia estar entendendo nada. E nós ia ouvir os fariseus falando com toda aquela lógica, falando coisa lógica, correta. Falei mesmo, acho que o fariseu tá esse camarada aí, não sei não. Tá uma coisa estranha. Gente, a chance da gente ter feito igual é muito grande. Pra gente saber que nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém, gente. Por isso que a gente guarda isso, irmão. Isso é bom para você entender, para que você não se incha. Para que a gente não crie soberba. A gente não cria. Se você olhar um irmão ignorante, você agradece a Deus, porque é Deus que usou de misericórdia de você. Você não é melhor que ele. Nós não somos, gente. Nós somos igual a ele, a diferença é que Deus escolheu nos abrir a mente. Simples assim. Então eu também pensei igual a irmã, falei, eu queria estar lá, mas aí depois eu penso, rapaz, era melhor não estar não, porque ainda mais desse meu jeito que eu tenho aqui, eu ia gritar com força. Solta, rapaz. Imagina. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Mas isso é a forma da gente saber que a gente não é melhor que ninguém, né, gente?
A gente não é melhor. Os discípulos, a gente fala, eu ia ficar com Jesus. Ia nada, você ia correr também. Ia correr, ia embora, ia largar ele sozinho, gente. Nós, irmão, nós não somos melhores do que nenhum deles. Nenhum do Pedro, João, nenhum deles, nem o povo que condenou, nós não somos melhores. É Deus na nossa vida. Simples assim. É graça, né, irmão? É graça, irmã Beth. Exatamente, graça. E não dá para explicar. É por isso que a gente não tem como falar, a gente só tem que agradecer. Agradecer a Deus por essa dádiva e essa misericórdia que Ele deu para nós, o que faz a gente trabalhar com gosto, com amor. O trabalho que eu faço aqui, no culto, no canal, é por amor. Eu amo Jesus demais. Fala, Jesus, é essa habilidade que você me deu? Porque Deus quer que a gente o sirva com as habilidades que Ele dá para nós. Ele dá. E qual que eu tenho? É esse trabalho que eu tô fazendo lá, que tá acordando um monte de gente, que tá libertando. A gente sabe, é Deus que colocou você lá e eu vou continuar fazendo meu trabalho. Eu vou continuar, né? Bom, irmã Marli, pode falar. Muitas vezes eu me questiono, não agora, já faz tempo, Jesus, por que fazer isso por nós pecadores, né? Nós não merecíamos. A resposta é amor, irmão, dá pra explicar. O amor, por mais que a gente o ame, por mais que a gente, ame ele, entenda o amor, a essência do amor de Deus, a gente ainda não vai conseguir entender. Não vai conseguir compreender, gente. O amor dele, o que tá em nós, é um pedacinho do amor dele. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Eu amo vocês, gente. Mas eu não vou dar meu filho pra vocês, não. É bem isso. Difícil esse negócio aí, né? Difícil, né, gente? Ou seja, não dá pra gente explicar, gente. Não dá. O amor, porque tudo... Ele amou nós antes de tudo isso acontecer. Antes de tudo acontecer. Sim, irmã Trina, pode falar. Ai, pastora, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre a mulher do fluxo, sobre essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu queria saber se podemos desconstruir aquele negócio de a pessoa está cheia de virtude, porque Jesus falou que ele sentiu, uma passagem fala, uma Bíblia fala poder, a outra Bíblia fala virtude. Então Jesus sentiu poder e virtude quando a mulher tocou ele, nas vestes deles. Então eu queria saber, é Jesus que sentiu a virtude e poder, o homem também pode sentir isso? Não, a virtude que lá está falando é uma palavra para querer dizer, Jesus ele tem virtudes. Quais são as virtudes dele? Uma delas, o poder de cura. Virtudes são qualidades que são atribuídas a ele. É o poder de cura, a virtude do amor, a virtude da cura, né? A virtude dele ser enfático, de pregar. Essas são virtudes. Tá? Então, quando Jesus, a passagem está falando que saiu dele virtude, ali está falando que o dom de cura se manifestou. Essa virtude que é falado do meio onde a gente veio, aquilo é estranho, é antibíblico aquilo ali. Eles querem dizer que existe uma manifestação chamada virtude e existe o Espírito Santo. Ou seja, eles criaram dois espíritos. Estranho, um espírito que diz que sente virtude e o outro que é o Espírito Santo. Que é até esquisito isso que eles falam lá. Né? Por quê? Eles não sabem dar explicação, né, para aquelas coisas, e eles inventam isso daí. Então, a virtude que ele está falando, você pode ver que muitas das vezes essa palavra aparece no plural, virtudes. Virtudes são qualidades. Inclusive, é atribuído a pessoas. Na Bíblia, tem Provérbios 31, que fala a mulher virtuosa. Virtuosa que é uma mulher cheia de qualidade. É uma mulher que tem qualidades, mas a virtude do Espírito Santo, né? Ou seja, o Espírito Santo ele se manifesta de diversas virtudes diferentes. Dom da cura, dom da paciência, dom... Aí tem lá 1 Coríntios 12 falando as manifestações do Espírito. Aquelas manifestações todas, que é o desdobrar do Espírito Santo, todas aquelas são atribuídas virtudes àquilo ali. Tá? Mas, que nem fala o texto, o espírito é o mesmo, é só um espírito, tá?
Então eu não. CCBN inventou uma história da virtude, que ele começa a tremer e. Não é tremer, né? O que é que eles fazem? Eu não sei. Não, eles dão uma tremer. Tipo assim, eu já vi irmão que não fala em língua, mas ele sente uma coisa. Ele sente uma coisa e fala, é a virtude, irmão. Ele tem um dom da virtude. Eles falam que são espirituais. Alguns Entendeu, irmã Adriana? Eu não sei se eu consegui te responder. Entendi. Não, sim, perfeitamente, consegui entender. Então, esse negócio que, porque fulano tomou o irmão na virtude, porque o irmão tá tomado na virtude. Isso daí pode jogar para trás, pro lixo, né? Pode jogar pro ralo. Eu já falei no vídeo meu, eu desci o pau nisso daí, porque eles inventam. Ou é o Espírito Santo, ou não é. Você não tem que inventar a virtude. A virtude significa o quê? O que seria? Seria uma manifestação fora do Espírito Santo? Isso é heresia. Ok. Entendeu? É heresia. Então, virtudes, gente, você pode ver que até tem hinos deles. Vocês lembram de algum hino que fala de virtudes? Você pode observar que ela vai estar no plural. No plural. Entendi, pastor. Deus abençoe. Fecha o áudio aí que está atrapalhando, gente. Perdoa. Amém. Bom, irmãos, vamos lá para nós encerrar. O irmão Sérgio, mais uma pergunta. Sim, eu assisti uma live em que o irmão, assim, desmascara realmente sobre essa parte aí que os CCBanos têm de falar que aquele irmão é ungido, aquele irmão é isso, aquele outro. E o irmão falou que ungido foi só que foi o Senhor Jesus, né? E por que eles usando assim, fica batendo em cima dessa tecla, irmão Josafá? É porque eles veem as passagens bíblicas do Velho Testamento, Deus ungindo e levantando aquela pessoa para ser o libertador do povo, e eles acham bonito e eles atribuem isso aos dias de hoje, como se eu vou pegar o exemplo, o ancião fosse o homem levantado por Deus. Ele não usa essa palavra levantado? Foi levantado por Deus para fazer uma obra, tal. Isso não tem nada a ver, tá? Na lei, gente, Deus escolhia uma pessoa para ser o guia do povo. Essa pessoa era uma espécie de guia. Ele era ungido. O rei era ungido. O rei. Quem é o último rei de Israel e que vive até o dia de hoje? É Cristo. Então, por isso que ele é o último ungido. Ele é o último. Só vai haver outro ungido se Jesus morrer e sumir. Aí Deus tem que colocar outro, não tem que colocar outro no lugar? Aí vai haver outro ungido. Mas isso não vai acontecer nunca. Então, o último ungido... Lá, assim, eles usavam assim muitos quando ficar realmente sabendo por completo que realmente eu saí porque foi Deus que me tirou de lá. Se não é a mão de Deus, e eu ficar atento no programa do irmão, que muitos, assim, dentro da família, não queria, e até hoje não quer que eu fique ouvindo, se não fosse através de Deus, e eu não ter dado crédito, porque as pessoas falou, eu creio que eu ia parar, irmão José, não ia nem para um lugar, nem para o outro. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus verdadeira aqui, eu fico ouvindo a pregação, a palavra, eu fico vendo aqui a irmandade, eu sinto com maior atenção e carinho por ouvir a palavra de Deus, sabe? Eu sinto assim algo indescritível, irmão. Muito lindo. Irmão, aqui nós estamos pregando evangelho de verdade, aqui nós estamos estudando a Bíblia de verdade, entendeu? Então tem tudo para Deus abençoar a gente. Deus, ele quer exatamente o que a gente está fazendo, que o evangelho do Filho dele seja anunciado, propagado e pregado, e que a gente estude a palavra para ter conhecimento da vontade dele. É isso que uma igreja deve fazer, e que muitas não fazem. A irmã Heloísa, pode falar, irmã Heloísa. Então, pastor Josafá, e a unção com óleo, que lá eles fazem também, não é nada válido, né? Não, a unção para cura, para oração, aquilo tá lá em Tiago, aquilo lá faz, tá? Aquilo faz ainda porque tá no Novo Testamento, então a gente não pode. O que eles não podem confundir é ordenar alguém para uma função de pastor para dizer que ele é ungido. Gente, ungido é quando uma pessoa é escolhida para libertar um povo,
para liderar o povo. Davi foi ungido. Por quê? Porque foi escolhido por Deus para guiar o povo. Assim como Saul e como os outros mais foram. Quem de nós pode dizer que você foi escolhido para liderar o povo? Não pode, né, gente? Acabou. Então, aquela unção da escolha de Deus, que junto com aquela unção entrava aquela virtude do líder, aquilo lá foi até Jesus Cristo. Aquilo acabou, tá? Nós temos ungido, existe um ungido. O nosso ungido chama-se Jesus Cristo. Tem até umas passagens bíblicas que fala da unção de Jesus, né? Da unção, a unção de Deus está sobre ele. Então a gente tem que ser humilde, cada um adotar o seu lugar e falar, não, gente, agora nós somos discípulos de Jesus, ele é o nosso ungido, ele é o nosso libertador, né? E parar de querer ficar pegando essas passagens bíblicas para tentar se sentir especial. Isso não é legal. Então, no Bom, caso, irmãos, a pessoa pode ser ungida com óleo, né? Em caso de enfermidade. De enfermidade. E detalhe, eu vou explicar uma coisa para vocês que está lá no texto e eu não vejo eles explicar. O que é que cura a pessoa? É o óleo? Não, É a fé. é a fé. É a fé. A fé de quem? Da pessoa Oração. doente. É a oração. A oração. A oração da fé Que levantará salva o o doente. Não é o óleo é um cumprimento de uma regra que está lá na Bíblia, mas o efeito vai estar na oração. Eu Bíblia estive doente a ponto de precisar, eu estava na cinza, né? A ponto de precisar unção. E no terceiro dia eu estava com esse fluxo também. Estava demais. E a unção, né? Depois de 3 dias eu estava liberta, graças a Deus. A oração, a unção fez efeito. Te curou. Amém, né? Bom, irmãos, vamos encerrar? Vamos? É assim, sim, irmão Sérgio, pode falar. A minha esposa acabou de perguntar aqui para o irmão sobre o véu. O que é na realidade e o que não é. O véu é uma recomendação bíblica, mas não é um mandamento, não é uma regra, não é uma doutrina, mas é uma recomendação bíblica, né? Quem está aqui já me conhece, eu já fiz até debate explicando lá que não tem argumentos sólidos para dizer que o véu era só um costume da época. Não tem, não existe. Mas a gente falar para as pessoas, você tem que usar, é uma questão individual. Você crê? Você acha que você precisa para você ficar em paz? Então se cubra. Ah, mas eu não quero me cobrir. Mas você tá bem assim? Ou seja, isso não vai mexer com a sua fé? Não. Então louvado seja Deus. Pode continuar. Pode ficar em paz, tá? É uma questão entre a pessoa e Deus. Você quer adotar, coloca. Então não tá certo e nem tá errado. Entendeu? E eu concordo com o véu. Mas então, o irmão Josué, e quanto assim, ele curar ou não curar? Isso é da cabeça da gente, psicologicamente, ou realmente pode acontecer fatos? O véu? É. Não, isso não acontece não, isso é lenda. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. O véu não cura ninguém. Quando você vê testemunho disso, querendo criar um ar de santidade pro véu, aí tá errado isso aí. Tá? O véu é só um adereço ali que tem uma recomendação bíblica. Ele não tem poder nenhum. De nada, não faz, não transforma, não faz nada. Quando alguém conta que usou o véu para curar alguém, aí tá nítido que essa pessoa tá usando esse testemunho para querer dar um ar de santidade para aquele véu. E isso não tem em Deus, isso aí não, nenhum objeto que a gente possa usar, ele tem poder algum, nenhum objeto. Eles chamam de objeto de contato, ou seja, precisa ter ou precisa tocar naquilo para que isso possa, né, curar ou alguma coisa do tipo. E tem outra coisa, papá. Essa conversa dele falarem que precisa usar o véu na rua para profetizar, isso também não existe também. Já tem o cabelo. Não existe. Não, essa questão que já tem o cabelo é uma questão já para mais para frente, né? Pra gente falar depois, porque não tem o véu lá da cabeça, lá no meio da rua. Não, então, o véu, não. O véu, então. ó,
o véu é uma recomendação para o ato do culto. Lá falando, quando vocês estiverem reunidos. E a questão sobre o poder diante dos anjos, o véu que fala, né? Essa é a causa do véu. É que eu não vou falar sobre isso, a gente não vai estender, porque o estudo aqui é outra coisa. Mas qualquer hora dessa, se você quiser, a gente entra aqui, abre a Bíblia e nós vamos ler o texto, e aí vocês vão ver as minhas argumentações, né? Que eu debati com um pastor que é teólogo, que eu não sei o que é, e não conseguiu responder, porque é difícil mesmo da gente sair, se esquivar ali daquela parte do véu. O anjo é a causa de usar o véu. O anjo. E aí a gente fala disso mais pra frente. Bom, gente, vamos encerrar? Vamos encerrar. Eu vou para o Jefferson. Pode falar, Jefferson. O Jefferson quer fazer uma pergunta. Oi, graça e paz. Tudo bem, doutor irmão? Amém, graça e paz. Tá tudo bem. O véu, na realidade, ele está lá em Coríntios 11, versículo 3, que Paulo compara as irmãs que não usam véu, porque na época, né, tinha a questão das prostitutas, né, que tinha a cabeça raspada. Não, irmão, Jefferson, peraí, Jefferson. Isso? Não é, Jefferson. Isso é uma falação, é uma enganação, isso aí. Não é falação, não. Isso daqui é bíblico, é em Coríntios. Não é bíblico, irmão. Isso não tá na Bíblia, irmão. Isso não tá na Bíblia. Irmão, Coríntios. Eu sei que tá em 1 Coríntios falando de véu, mas você não vai ver em lugar nenhum falando de prostituta lá. Você viu essa frase lá? Mas historicamente tem a ver com as garotas de programa da época. Não tem. Irmão, eu debati com teólogos e eu vou te fazer uma pergunta. Você está dizendo que a causa de usar o véu é a prostituta. É isso? Naquela época de Corinto, sim. Não, isso, sim. Então. Mas sabe por quê, irmão? Peraí. Não, tá errado. Não, irmão, tá errado. Eu te fiz uma pergunta. Você falou que a causa do véu é a prostituta, certo? Então, naquela época de Corinto, sim, realmente. Peraí, prostituta, tá. Deixa eu até anotar aqui, ó. Então, a causa que a Bíblia me mostra, eu jogo no lixo. Porque existe uma causa. Não. Irmão, a Bíblia me aponta a causa. Ela me apontou a causa. A causa dos anjos. Mas ela aponta também o histórico, irmão. Você não pode tirar o histórico. Não tem histórico, irmão. Não, o histórico não pode se sobrepor ao que está na Bíblia. Mas se você tira o texto de contexto, ele vira um pretexto. Não, eu não tô tirando texto de contexto, irmão. Irmão, eu tô falando... Eu vou pegar o meu vídeo, que eu fiz o debate, tá? Eu não falei nenhuma bobagem. O pastor ficou sem reação, porque não tinha argumento. Aí você assista o meu vídeo de debate. É debate. Aí você anota. Depois você anota. Aí você vem aqui e a gente vai conversar. Você falou, Josafá. Vamos fazer uma coisa melhor, irmão? Vamos fazer uma coisa melhor? Eu posso preparar um estudo para a gente fazer isso juntos? Não, irmão, o seu estudo vai vir com a questão histórica, que ninguém sabe se isso é verdade. E mesmo que fosse, presta atenção, irmão, entenda o que eu vou te falar agora, ó. Você não pode pegar argumento extra-bíblico para substituir o argumento que a Bíblia está apresentando. Exemplo. Não sabe. Ó, exemplo. Eu vou dar exemplo aqui, ó. Tá. Se a Bíblia não falasse qual é a causa, aí você pode vir com uma causa extra-bíblica e falar assim, Josafá, a causa é essa. Aí eu vou olhar na Bíblia e falar, realmente, lá não fala qual que é a causa. Então ele pode ter razão. Entenda que você está trocando a causa que a Bíblia disse que é o motivo do uso do véu. Você está tirando o motivo e usando um outro argumento que está fora da Bíblia. Não, Josafá, não, querido, não é isso. Não. Você me permite fazer isso? Não, agora não dá. Se você não quiser, tudo bem. Eu respeito os outros. Não, a gente vai. Então a gente faz até uma live, que eu até vou querer que você entra numa live, a gente faz, ou até aqui a gente faz depois um debate, tá? Aí eu vou trazer os argumentos, a gente vai ler a Bíblia, tá? Eu te garanto. Eu posso preparar então. Eu te garanto que não tem argumento, irmão. Não tem. Ó, a igreja sempre usou véu até meados de 1900. A igreja católica, a igreja protestante, os reformadores usaram véu. Sempre usou véu. Esse negócio de não é para usar véu é novo. Isso está acontecendo agora. É novo. Se você for na história da igreja, você vai ver, todos usavam o véu. Naquela época, as mulheres usavam o véu, igreja católica, os reformadores, todos usavam o véu. Esse argumento é novo.
Isso é novo, tá? E se a gente for verso a verso da Bíblia, a gente vai colocar uma regra assim, ó. Primeiro, é o seguinte: a gente aceita o argumento fora da Bíblia quando não tiver na Bíblia, certo? Certo, beleza. Então agora vamos pro debate. Aí quando você vier com a causa, você já vai se esbarrar aqui. Porque a Bíblia está apontando a causa. Ela diz qual é a causa. Eu não posso pegar essa parte e jogar no lixo e pegar a parte da prostituta. Eu não posso pegar esse argumento. A Bíblia diz por que rapar a cabeça. Porque eu tenho argumento bíblico dentro da lei. Eu vou lá na lei, lá fala por que a mulher rapava a cabeça. Tem todos os argumentos bíblicos, irmão. Então, esse argumento de que era prostituta, isso só compra essa ideia quem não conhece a Bíblia. O pastor que estava na minha live é um homem estudado, ele é diretor de não sei o que lá, de apologética e tal, é o doutor Joaquim de Andrade. Assista e você vai ver. Assista. Até ele ficou surpreso com o debate. Falou, rapaz, eu não esperava isso. Eu não esperava. Porque se você pegar alguém que realmente ler o texto com cuidado e estudar, não vai ser difícil contra-argumentar. Irmão, quando eu entrei no debate, eu entrei querendo ser convencido. Você não acha que é um adereço a menos que a gente vai querer ficar livre? Você acha que eu vou querer ficar livre? Lógico que eu vou querer. Você acha que não me causa estranheza chegar aqui para as irmãs e falar, olha, a Bíblia manda usar. Um monte de irmã que não usa. Isso é ruim para mim. Mas eu jamais, irmão, vou contra aquilo, o que eu entendo que é certo, que é correto. Eu não vou. Eu queria muito, agora que o irmão, negócio falar tá para querendo você. começar a tentar ligar. Eu queria Você dizer pra internet você que também. não, você tá certo, irmão. Você tá certo, é isso mesmo, vamos arrancar, blá, blá, blá. Mas existem argumentos bíblicos muito fortes, irmão. Tá? Eu acabei fechando seu áudio sem querer, irmão Jefferson. Era pra fechar o outro, tá? Então, irmão, você pode ajuntar os seus argumentos e vem, tá? Só que os argumentos fora da Bíblia, aos poucos eu vou fazer isso aqui com você, ó. Eu vou jogando fora, apresentando o bíblico. Você vai trazer um fora da Bíblia e eu vou trazer o bíblico. Fala assim, ó, exemplo, causa. Essa aqui é a causa que você falou? Tá, eu tenho uma causa na Bíblia. Já derrubou. Você vai vir com outro. Tá aqui, derrubou. Outro argumento. Era só pra igreja de Coríntios. Aí eu venho com outro argumento. Pera aí, então a ceia era só pra Coríntios. Por quê? Só fala em Coríntios sobre a ceia. Começa a derrubar um por um, irmão. Assista o debate primeiro, tá? Assista, porque eu não tô falando bobagem aqui, eu não tô falando isso aqui pra você. Eu fiz um debate com 600 pessoas assistindo. 700 pessoas. Com um pastor, que foi um rapaz que trouxe. Não, Josafá, vou trazer um pastor e você vai ver. Eu falei, irmão, se ele me convencer, eu vou dar graças a Deus. Eu vou ficar super feliz. Mas eu quero ser convencido dentro da Bíblia, da palavra de Deus, né? E ele não conseguiu, tá? Depois eu vou pegar, me manda uma mensagem lá no Telegram, não sei aonde que você tem contato comigo, para eu te mandar o link do debate. E aí Tá você bom. assiste, tá bom? Combinado, então, irmão. Obrigado. Também quero assistir. Tá, irmã, eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar Manda no grupo. É. Vou colocar no grupo. Gente, assista com bastante cuidado, com bastante atenção, tá bom? Assistem e ouçam os argumentos, que o debate é muito bom, tá? É muito bom. E eu falo de coração para vocês, gente. Eu queria muito me livrar disso. Mais uma coisa a menos, né? Até para não ficar parecido com você. Mas isso dá dá um cheque na gente ali. Deixa a gente com o pé atrás. Não tem argumentos ali que fala que é para não usar. Entendeu? Irmão Sérgio, aí ó, tua esposa aprontou agora, hein? É uma pergunta polêmica. É uma pergunta que nunca vai ser respondida com 30 segundos ou com 1 minuto. Ainda mais quando tem mais gente ouvindo, mais gente, aí vai gerar mais argumentos e vai e tal, e aí o negócio vai longe. Gente, vamos encerrar então, né? Já acabou, a gente até saiu aqui do assunto. Eu vou pedir para a irmã Heloísa fazer oração, tá? A irmã Heloísa vai fazer oração aqui para agradecer o momento do nosso estudo. E depois eu dou mais um tempinho aqui para tirar pergunta, para bater um papo com vocês, tá bom? Então vamos orar. Tá bom, faço sim. Em nome do Senhor Jesus. Ora sim, irmã, pode orar. Aleluia, Jesus. Pai nosso que está nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu santo Filho, nós te agradecemos, Senhor, por estar reunidos
nessa live. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos, te pedimos perdão e primeiramente, Senhor eterno, pelos nossos pecados, Senhor eterno, e por esse estudo maravilhoso, Senhor, que tu tem preparado para nós, Senhor eterno. Tu tem nos ajuntado aqui, Senhor. Senhor Deus, toma cada um dos teus filhos na palma das tuas santas mãos, supre as suas necessidades. Senhor eterno, te apresentamos, Senhor eterno, o pastor Josafá também, junto com sua família, Senhor eterno, porque teu servo vem aqui, Senhor eterno, nos ensinar com amor, com carinho, Senhor eterno. Te agradecemos, Senhor eterno, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado entendimento para entender, Senhor eterno, o estudo da tua palavra, Pai querido. Então, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para aprender mais uma vez, Senhor Deus. Te agradeço por tudo, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, Senhor eterno, na tua presença, querido Deus. Pai querido, de amor e bondade, nós te agradecemos por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, que vive contigo não só hoje, mas para toda a eternidade sempre. Amém. 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 Glória a Deus.